Salve, salve povo do YouTube, eu sou o jornalista Felipe Moura Brasil e o assunto desse vídeo é o seguinte: Jair Bolsonaro entregou ainda mais chaves dos cofres públicos ao Centrão, autorizando por meio de decreto presidencial que esse bloco parlamentar, esse bloco de partidos fisiológicos que dão sustentação ao governo dele, aperte a coleira de Paulo Guedes. E quem disse que Paulo Guedes não gosta? Paulo Guedes topa qualquer parada, ficou no governo Bolsonaro, mesmo depois da interferência do presidente na Polícia Federal para blindar a própria família, depois do negacionismo, da gravidade da Covid-19, da própria pandemia, da guerra contra a vacinação, a imunização em massa, não só de adultos, mas agora também de adolescentes e crianças, portanto uma guerra que continua até hoje. Viu nascer ali caladinho Paulo Guedes o orçamento secreto, viu ser executado esse esquema de compra de apoio parlamentar por meio da liberação de emendas sem a menor transparência para suposta aplicação no reduto parlamentar de cada um, mas não de todos os parlamentares, só daquele grupo disposto a apoiar os projetos do governo. O Paulo Guedes, que outro dia, inclusive, fez uma proposta ao Congresso para gerar um aumento de salário dos policiais, pequeno, porque Jair Bolsonaro queria qualquer coisa ali para tentar cativar esse nicho de eleitorado dele, mas argumentou que estava fazendo para atender justamente o presidente da República. Isso gerou uma polêmica desgraçada, porque servidores da Receita queriam também, ameaçaram greve. Agora os ministros do STF já estão alertando o governo que se aumentar o dos policiais, tem que aumentar de todos os servidores, e não tem dinheiro para gastar em tudo isso. Então tudo que se quer, na verdade, é comprar voto do eleitor. E aí se tenta usar as verbas do orçamento de maneira, obviamente, simulada, velada, para ter esse fim. E é isso que, obviamente, o Centrão quer também: escolher como gastar o dinheiro do orçamento federal no ano da corrida presidencial. E quem fica com esse poder de vetar qualquer atividade, medida que tradicionalmente é da área econômica, como remanejamentos orçamentários, realocação de recursos, é o Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil. Quer dizer, Jair Bolsonaro condicionou decisões da economia sobre a gestão do orçamento a um aval da Casa Civil comandada pelo Ciro Nogueira, velho cacique do Centrão, que até outro dia a gente nunca mais, a gente não sabe mais como andam todas as investigações, já que tudo é varrido para debaixo do tapete, mas até outro dia era alvo de 5, 2 das quais tinham rendido denúncia, mas o próprio Cássio Nunes Marques, que foi apadrinhado por ele, Ciro Nogueira, por intermédio de Jair Bolsonaro, primeiro-ministro do STF indicado pelo presidente, ele arquivou o inquérito, por exemplo, do quadrilhão do PP, que tinha ali como lideranças apontadas pela acusação, a então Procuradoria-Geral da República, não essa, do Augusto Aras, o próprio Ciro Nogueira, o Arthur Lira. Então caiu lá na segunda turma do STF, Cássio Nunes Marques se juntou a Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski e botaram a sujeira debaixo do tapete. Esse é o Ciro Nogueira para quem Jair Bolsonaro dá poder, que era acusado, o Ciro Nogueira, de ter recebido propina da Odebrecht, milhões de reais, em troca de favorecimento à empreiteira no Congresso Nacional. Então o Paulo Guedes, ele já está inclusive vazando aí por meio de assessores para a imprensa que está tudo bem, que isso era só para aplacar ruídos. Obviamente havia uma insatisfação ali com a intermediação feita pela ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, que não estaria cumprindo todos os acordos políticos. Os parlamentares desse bloco, eles querem mais. E aí houve essa junção, essa junta orçamentária, como aconteceu ali em governos do PT, por exemplo, Antônio Palocci, Dilma Rousseff, tinham determinados ruídos, e aí Bolsonaro, que faz muita coisa igual aos petistas, está fazendo isso também. Os petistas odeiam quando eu falo isso, os bolsonaristas odeiam também, mas o que eu posso fazer se eles vão ficando cada vez mais parecidos? E ainda tem o fato de que o Jair Bolsonaro se vê atrás do Lula nas pesquisas e quer evitar que o Lula fique urubuzando esses parlamentares para que eles apoiem a sua candidatura e não a do Bolsonaro. Porque ali é urubu com raposa, né? Esse pessoal do parlamento quer ficar próximo de quem tem poder ou a perspectiva dele. Então, se Jair Bolsonaro vai derretendo, o outro tá mais para chegar ao poder, eles podem vazar, né? Como se diz aqui na gíria popular, no Rio de Janeiro. Então, Jair Bolsonaro vai entregando tudo, como fez lá atrás, quando
com a família investigada por rachadinha, com ele próprio sendo alvo aí, direto ou indiretamente de investigações, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, ele precisou ter essa sustentação no Congresso Nacional para não ser empichado por qualquer avanço dessas investigações, por qualquer apoio político a que isso fosse uma causa justa de um processo de impeachment. E aí, esse pessoal que no começo do governo ficava até no canto, em silêncio, o que esse cara vai fazer? Falou tanto em campanha, o senador Alessandro Vieira que sempre conta essa parte. Aí depois viu que Jair Bolsonaro era igual a eles, tinha rachadinha em gabinete, então pronto, então tamo junto, não é isso? Cada um com seus telhados de vidro e tal, você me ajuda aqui, eu te ajudo ali, bota esse ministro lá para me ajudar, que eu te dou o apoio aqui. Esses são os escambos, o toma lá da cá da nossa república. O Paulo Guedes prometeu durante a campanha até R$1 trilhão com a desestatização, depois foi perdendo secretários, saiu o Salim Matar, saiu o Paulo Weber, justamente porque não andava a desburocratização, a desregulamentação. O Jair Bolsonaro durante a campanha falava essas palavras, ele não entende muito do assunto, mas ele repetia esses slogans. E essas coisas não avançaram, porque a agenda liberal foi abandonada por esse governo. E o Paulo Guedes, é curioso, a gente ainda vê na imprensa, estamos em 2022, que o revés para o Paulo Guedes, coitado do Paulo Guedes. Paulo Guedes é dessa turma. O Paulo Guedes era o superministro, posto Ipiranga, e estão saindo piadas agora, de que agora pergunta lá na Casa Civil, não é mais no posto Ipiranga. Agora, antes, ele se tornou o tesoureiro da campanha de reeleição, como a gente vem chamando, e agora ele teve um downgrade ainda maior para esse cargo informal de auxiliar de tesoureiro. Paulo Guedes agora é o tesoureiro adjunto do Centrão no ano eleitoral de 2022. Essa que é a realidade. Então quem manda ali na bagaça é o Ciro Nogueira. Paulo Guedes está lá para perguntar, tá tudo bem assim? Posso fazer desse jeito e tal? É bom lembrar também aquele episódio que repercutiu muito porque o vídeo foi muito emblemático, foi muito ilustrativo dessa relação que eu estou comentando aqui para vocês, quando o Paulo Guedes foi interrompido pelo Ricardo Barros, do PP, mesmo Ciro Nogueira, do Arthur Lira, atual presidente da Câmara, eleito com apoio de Jair Bolsonaro. Então o Paulo Guedes foi interrompido pelo Barros durante uma coletiva e retirado do local pelo ministro Luiz Ramos. Vocês lembram disso? O Paulo Guedes estava falando sobre a criação de tributos alternativos para poder desonerar a folha. E aí isso pegava mal naquele momento, criação de tributo, imposto, e ele foi arrastado ali pelo Barros e pelo Ramos e saiu até ironizando, agora tem articulação política. Foi naquele momento que eu falei que o Paulo Guedes estava sob a coleira do Centrão. Tem vários tweets meus daqueles dias a respeito desse assunto, fiz até um programa no site onde eu trabalhava, está tudo disponível lá nas minhas redes sociais, aqui no YouTube também. Aliás, no final do ano, usaram muito essa expressão, né? O ano em que Bolsonaro ficou sob a coleira do Centrão. E agora essa coleira está sendo apertada ainda mais. Agora, o que não é apertado é esse cinto aí, que impediria os gastos públicos nesse ano. Aliás, o Carlos Langoni, que infelizmente morreu aí com complicações decorrentes da Covid-19, eu tive o privilégio de conhecer e de entrevistar, ele lá em abril de 2020 deu uma entrevista falando que precisamos resistir à tentação do populismo, para que na fase pós-pandemia, ou evidentemente depois que a sociedade aprendesse a lidar com aquele problema, já vacinada, etc., mesmo com alguns casos ainda acontecendo, que não houvesse tantos gastos públicos, que a gente precisava justamente avançar as reformas. E não foi isso que aconteceu no governo Bolsonaro. Eu tinha mais alguns detalhes aqui que eu queria comentar com vocês, mas o principal era isso. Eu queria chamar a atenção para o artigo A Reforma Moral, um dos mais importantes que eu escrevi, em que eu dizia justamente que não existe liberalismo econômico sem moralidade pública e qualidade humana. Quer dizer, você não consegue diminuir os gastos públicos e enxugar a máquina pública se você não tem
em postos de poder pessoas que coloquem o interesse da sociedade acima do seu oportunismo, da sua ganância. Se essas pessoas dominam essa máquina, elas nunca vão querer abrir mão das suas boquinhas. Elas nunca vão querer abrir mão desses escambos que permitem que elas se perpetuem no poder. É por isso que a gente precisa de pessoas mais honestas, pessoas mais íntegras, pessoas melhores em cargos de poder nesse país. Porque senão tudo isso vira uma defesa de uma bandeira muito abstrata, sem as pessoas que realmente são dispostas a desempenharem ações, atividades nesse sentido. E aí a gente vê até secretário que saiu do governo, mas que não tem essa fibra moral. A gente vê esse pessoal muitas vezes associado aos passadores de pano das imoralidades políticas. Às vezes financiando passador de pano da sujeirada bolsonarista. Então como é que você vai relativizar até crimes, né, como muitos da claque fazem, ou seja, permitindo a impunidade e ao mesmo tempo cobrar que haja uma desestatização? Ora, essas pessoas que estão ficando impunes são pessoas dispostas a desviar dinheiro público por meio dos esqueminhas mais vagabundos ou mais sofisticados. Por que que elas vão abrir mão de todas essas tetas? Por que que elas vão abrir mão de todas essas mamatas? É por isso que as mamatas só aumentam. Porque a qualidade humana é muito baixa. Então, a questão da moralidade, às vezes, ela não entra tanto quanto deveria entrar numa corrida eleitoral, porque as pessoas estão mais preocupadas, os eleitores, inclusive, e muita gente não acompanha esse debate mais profundo, e não é levada a essas pessoas esse debate, elas estão mais preocupadas com aquilo que elas vão comer, elas estão mais preocupadas com o emprego, mas elas precisam entender, e é óbvio que candidatos de oposição a essa turma desse sistema precisam levar a elas, que sem as pessoas com qualidade humana, com moralidade, com integridade, dispostos inclusive a afastar os mecanismos que fazem os políticos se perpetuarem no poder, fica muito difícil você conseguir margem para beneficiar a sociedade e não a essa casta que vai dominando todos os poderes e a nossa máquina pública, portanto, o Estado brasileiro. E Paulo Guedes é alguém que se meteu num grupo político que vai dando a chave do cofre. E ele fica prometendo tudo para depois, para o próximo mandato. Era para 4 meses, privatizações, aí 4 meses não, né? 90 dias, 4 privatizações em 90 dias. Aí não sai, vai dando desculpa, é isso, é aquilo, fica tudo para depois. E eu falei, até gravei um vídeo para o veículo onde eu trabalhava, está aqui no YouTube, o papel de Paulo Guedes no governo Bolsonaro, em que eu chamava Paulo Guedes do coach da Faria Lima, porque é aquele que fica parecendo palestrante de autoajuda para empresários e agentes do mercado financeiro. Não, tá tudo bem, o Brasil vai surpreender o mundo, aquela coisa toda. E mostrando que essas coisas nunca iriam acontecer durante esse mandato. Escrevi o seguinte, inclusive, e gravei: o pessoal da elite chapa branca está achando ótimo tudo que Guedes está falando para manter seu otimismo com um futuro que nunca chega. O guedismo é o último pilar do bolsonarismo. O coach da Faria Lima se tornou o legitimador econômico da imoralidade política. Ele continua exatamente nesse papel. Claro que o bolsonarismo agora tenta manter ali a sua base reacionária aloprada, até para tentar eventualmente ser a voz da oposição se o Lula chegar ao poder. Então eles tentam se sustentar para além do guedismo, mas o que mantém ali o poder financeiro próximo desse governo, e aí são grandes empresários que têm muita influência nesse país, é o guedismo, são as promessas do Paulo Guedes, é tudo isso que não casa com as pessoas com as quais Jair Bolsonaro é mancomunado. Então esse é o quadro geral, e no próximo vídeo a gente vai falar dos próximos assuntos. Tem sido um prazer enorme fazer esses vídeos aqui no meu canal de jornalismo independente. Inscreva-se, acesse a minha coluna anual para ler meus artigos, e o meu site tem lá os meus trabalhos reunidos, www.felipemourabrasil.com. Um grande abraço, tchau!